Nós vamos falar agora sobre o lançamento de um livro que ocorreu recentemente, no último dia 26 de abril, no Museu da Gente Sergipana, de um jovem sergipano chamado Hernani Dantas, servidor público, e que tinha um sonho de realizar esse lançamento do seu livro, que é um romance. Ele vai contar para a gente como é que começou essa história, porque escrever um livro não é fácil, concluir muito menos e lançar mais difícil ainda, mas ele conseguiu realizar esse sonho. O livro tem revisão da professora Wilma Ramos e é um livro realmente que a gente deve ler, porque todo romance sempre tem um enredo bacana. A gente sabe que o romance é o que move o mundo, o amor é que move o mundo, e o Hernani está aqui ao meu lado, vai contar para a gente como surgiu essa ideia de escrever um livro, quanto tempo ele passou produzindo este livro e os caminhos que ele percorreu para realizar esse grande sonho de lançar o seu primeiro livro. Que não é fácil, né, Hernani? Nem um pouco. Projeto nenhum é fácil. Quanto Nenhum. mais lançar um livro em Aracaju, hoje as pessoas têm, às vezes, preguiça de ler. Às vezes os órgãos públicos, os empresários não apoiam a cultura, apoiam outras coisas, mas a cultura fica sempre de lado, né? É verdade. Conta para mim como é que começou essa história sua de querer escrever um livro. Bom, inicialmente, Thaís, quando eu tinha uns 11 anos, eu já fiz um artigo que foi publicado até no Jornal da Cidade. E eu sempre gostei muito de escrever. Escrevia poesias no fundo dos cadernos, na época da faculdade, as aulas chatas que tinha de direito. Não prestava atenção, ficava lá inspirado, fazendo poesia. Exatamente. E aí, quando eu tive uns 16 anos, eu fiz um conto. Foi o meu primeiro conto, minha primeira obra, um pouco mais longa. Foram 4 páginas. E não publiquei, só entreguei para alguns amigos que gostaram e tal. E com o trabalho, o estudo, eu acabei deixando de lado um pouco essa vertente. Perfeito. Quando foi 2011, no início de 2011, eu tive a vontade. Eu vou fazer uma obra substancial. Quero escrever algo completo. E comecei em novembro de 2011 e terminei em novembro de 2012. Nos intervalos do trabalho, durante a noite, fazendo em vários computadores, salvava por e-mail, pendrive e fui fazendo. Até e como finalizar. você escolheu o nome, A Saga de um Obstinado, que seria a sua história? Não. Um pouco assim do que você queria ser, não o romance, mas assim, a saga de realizar um sonho. O que eu busco nesse livro, nessa obra, é causar reflexão. Que as pessoas parem, pensem dos dois lados das coisas, que sempre há dois lados, e às vezes as pessoas só costumam olhar de um lado e seguir aquele caminho. Então a Saga do Obstinado, em resumo, ela conta a história de um jovem muito pobre, que vivia no interior do Pará e que tem a oportunidade de ir para a capital, Belém, e virar padre. E ele vai. Só que com o desenrolar do tempo, ele começa a ver outras questões que não são ligadas à religião. E começa a questionar muito o que acontece. Até que ele se apaixona por uma jovem e larga tudo. Larga o seminário, não quer mais saber de nada. Quer criar a família dele. Quer criar a família dele, se apaixona por ela e quer e fazer uma vida... o amor mudou a vida dele. Mudou. Ele se decepciona com ela e ele acaba buscando refúgio de outra maneira. Você não vai contar o livro todo, senão ninguém vai comprar o livro, né, gente? E me conta uma coisa, os personagens são todos fictícios ou você tem parentes em Belém? Você já teve passagens por lá? Você é sergipano? Sou sergipano, muito orgulho. São todos fictícios. Não tem nada no livro, Por que Belém do Pará? Justamente para causar esse distanciamento, para não associarem a ninguém de Sergipe. Que alguém pode botar carapuça. Será que sou eu, né? Exatamente. Porque o povo adora botar carapuça, né? Em algumas coisas sergipanas. Eu que eu digo, a jornalista, quando botou as notinhas lá, é comigo. Eu digo, não sei, você está botando a carapuça. Por isso que eu botei no Belém, que é bem longe, não conheço ninguém, não tem nada a ver com nada. Você fez essa história realmente de sua cabeça, de sua mente. Quantas folhas tem? Tem 166 páginas. Que maravilha, largo, né? Um pouco. E a revisão da professora, como é que foi isso? A Wilma Ramos é uma pessoa que eu admiro muito, muito. Já tenho todas as edições dos livros dela, No Morro da Língua. Adoro ela. E teve a oportunidade dela ser revisora. Ela é uma referência, né, no português, que a língua da gente muda tanto. Veio até o presidente Lula para mudar os acentos, gente. Ele não tinha o que fazer realmente no Planalto, para mudar tantos acentos. Depois a gente já está escrevendo corretamente, os jovens aprendendo a escrever corretamente depois da linguagem do computador. E Lula mudou tudo, né? Esse Brasil é interessante, né? E aí, Thaís, para deixar os telespectadores curiosos, só uma frase que ela falou para mim no final. Hernani, só não gostei do final. Queria que fosse assim, foi assado. Então, gente, vale a pena ler o livro de Hernani. Esse livro está à venda? Ele vai estar na Escariz, está disponível na Escariz, a partir da primeira semana de maio. Então, o final é surpreendente.
Eu espero que seja. Todo mundo acha que toda história de amor termina como a gente sonha, né? Exatamente. Não Felizes para sempre, é né? mais realista do que romancista. Que maravilha. E viram outras obras? Espero. Se eu tiver tempo e ver se eu consigo algum apoio. E você conseguiu apoio para lançar o seu livro? Não, foi tudo conta própria. Que homem de coragem, viu? Realizar É um sonho cultural, literário, trazer uma obra para o Estado. E ninguém apoiou, nem a gráfica oficial do Estado? Não. Não acredito. Eu também não tive muito interesse de Vou correr fazer por um causa da pedido aqui burocracia. de público ao governador Marcelo Della para que o secretário de Cultura também apoie os artistas da terra, não é? É verdade. Os artistas, os escritores, as pessoas de talento, os cantores, as pessoas que realmente fazem arte e cultura em nosso estado como um todo, né, Hernani? verdade. E o que mais lhe gratificou de ver a obra pronta, de ver o seu livro lançado? O que mais foi o dever cumprido. É aquela missão que todo mundo disse que os homens têm que ter. Ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Nossa, Já plantei várias árvores, já, né? já escrevi meu livro, E o só filho falta não, o filho agora. vai produzir ainda. Estou produzindo, estou em fase de produção. Que maravilha. E o que foi mais difícil, concluir e lançar o livro? O mais difícil foi... Capa, quem fez? Conta pra gente. A capa foi quem uma idealização participou. minha, de uma imagem, de uma escultura que eu vi no Museu do Louvre, me apaixonei e eu pus na capa. É a parte mais pessoal, é a capa, porque foi uma coisa que eu vi e o sentimento que eu descrevo no livro, quando o personagem vê, sou eu ali descrevendo. É a parte mais, e a única parte realmente que tem a ver comigo, é a parte da descrição da capa. Que beleza. E o que foi mais difícil você fazer? O mais difícil foi o tempo, porque Pra você é uma concluir a obra obra. longa, você tem que ter muita dedicação e às vezes com o trabalho você acaba Seu dia a sempre dia, né, de servidor público, adiando, você vai botando pra frente. vai botando para frente. Mas saiu, mas ainda bem jovem, né? Lançar um livro bem jovem, não é todo mundo que consegue, né? Às vezes a gente sonha e vai lançar lá pelos 70, né? Mas você já teve essa vitória, né? De lançar o seu primeiro livro, que é A Saga de um Obstinado, um romance, que aconteceu no Museu da Gente Sergipana no último dia 26. E agora as pessoas que queiram, que tenham curiosidade de conhecer a sua obra, vai até a Escariz e compra. É, exatamente. Maravilha, eu conversei aqui com Hernani Dantas, servidor público e escritor. Começou a escrever bem jovem e o ano passado concluiu o seu primeiro livro, que é um romance, que se chama A Saga de um Obstinado. Eu queria uma mensagem sua, convidando aí o sergipano a ler o seu livro e o que você quiser falar sobre essa vitória, né, esse lançamento do seu primeiro livro. Bom, agradeço a Deus por ter feito essa obra, a minha esposa e a minha tia Neuza, e espero que todos os ouvintes, telespectadores, compareçam, saibam mais informações sobre a obra, leiam a orelha, porque eu acho que a gente tem que valorizar o talento da casa, né, dos sergipanos. Porque tanta gente fazendo tanta coisa, mas às vezes o que é literário não é tão reconhecido. E valoroso também, né? Não é tão valorizado como deveria ser. É verdade. Hernani, obrigado pela presença, sucesso aí, a inspiração e o apoio da esposa, que está aqui também aqui nos bastidores. Como é o nome dela? Carla. Carla, porque a gente tem que ter inspiração para escrever. É. E eu tenho certeza que a Carla foi a inspiração de Hernani Dantas para fazer esse livro, esse romance fantástico, que vale a pena ler. Muito obrigada e sucesso para você. Próximo bloco a gente volta com mais convidados, boas informações aqui na nossa sala de visitas. Até já.